Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão diária. É muito bom estarmos aqui, começarmos o nosso dia unidos em um só coração e em um só pensamento, elevando-nos ao nosso amado Jesus. Nós sempre agradecemos imensamente a paciência e todo o carinho de cada um que nos ouve, que nos acompanha nestes minutinhos que são especiais e que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a todos nós como momentos e minutos preciosos que nós nutrimos o nosso espírito. Bom, meus queridos amigos e amigas, que Jesus se faça presente no nosso coração hoje, que possamos realmente sentir os ensinos do Mestre dentro da nossa alma, porque dessa forma nós conseguimos, através da nossa conduta, das nossas palavras, refletir os sublimes ensinos de Jesus. Bom, vamos então começar a nossa quinta-feira lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iremos refletir a última passagem deste capítulo. É uma passagem muito especial que novamente nos convida a olhar para o nosso interior. Olhar para o que estamos semeando dentro de nós, porque muitas vezes nós focamos só no exterior, nos atos externos, em aparentar fazer isso, em mostrar fazer aquilo, em mostrar certa mudança, em mostrar certa transformação, mas o que verdadeiramente importa é o que está no interior, é o que está no íntimo e que só nós e o nosso amado Pai tem acesso e sabe, porque Deus sabe o que se passa no coração de cada filho. Deus sabe a intenção de cada filho. E bom, então vamos lá para essa última passagem do capítulo 18, qual é o item 16, que se reconhece o cristão pelas suas obras. E bom, essa passagem ela é muito rica de ensino para todos nós, novamente nos convidando a olhar para o nosso interior. Então a nossa proposta aqui foi retirar um trechinho dessa passagem para inspirar a nossa reflexão, a nossa conversa de hoje. Então vamos ler juntos o trechinho que nós separamos da passagem do Evangelho desta quinta-feira, o qual nos diz: a árvore que produz bons frutos deve distribuí-lo para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduze-os sobre os ramos da árvore e divide com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas sobre dos espinheiros. Este trecho, vamos meditar um pouquinho aqui sobre ele, porque ele nos diz assim: todos aqueles que têm acesso aos bons frutos, que produzem bons frutos, não guardar esses frutos para si, mas compartilhá-los com o próximo. E ir até aqueles corações que estão sedentos, que estão famintos, que querem realmente esses frutos, ir até eles e oferecer, compartilhar com esses corações. E aqui termina dizendo assim, ó: não se colhem uvas dos espinheiros. Bom, para a gente pensar um pouquinho, vamos rememorar uma árvore, uma boa árvore. Quando a árvore ela é boa, ela busca ali nutrir as suas frutas, ela busca nutrir as suas raízes, edificar as suas raízes, deixá-las bem firmes, bem fortes, bem fundas, porque se vier uma tempestade, se vier um vento muito forte, ela se mantém firme, ela não se abala tanto e ela também não é arrancada. Então essa árvore, ela como é uma árvore boa, ela dedica tempo e esforço em trabalhar em harmonia com a natureza. Quando chega o momento dela deixar as folhas velhas, as folhas que já estão secas, ela as liberta, deixa elas ir. Ela sabe que aquelas folhas não vão ser mais profícuas para a sua jornada, então ela se liberta, solta essas folhas. Vai chegar o momento também da poda, porque é depois da poda que ela consegue se frutificar.
Então ela sabe que é necessário podar algumas partes dela para que ela consiga servir e cooperar com a natureza. E quando ela está trabalhando ali para amadurecer o seu fruto, que ela ainda não consegue destinar o fruto para a natureza, ela pelo menos trabalha em deixar a sua copa bem robusta, para que possa pelo menos conceder a sombra, o alívio, o frescor para quem deseja ali sentar embaixo dela. E quando chega o momento do fruto que ele está maduro, ela o liberta com a maior facilidade. É só você encostar no fruto que ele já cai. Ela não fica guardando aquele fruto para ela. Ela o compartilha com a natureza quando ele está pronto. Então, vejamos como a boa árvore, ela concede bons frutos, desde realmente o fruto que ela trabalhou as estações para conceder, até a sombra fresca para os animais e para os seres humanos. E bom, meus queridos amigos e amigas, usando esse simbolismo da boa árvore que trabalha em cooperação com a natureza, em que enfrenta as tempestades, que enfrenta os vendavais, em que se mantém firme com as estações do ano, que passa pelas etapas de transformação também, nós podemos trazer esse simbolismo para a nossa vida. Nós podemos trazer esse simbolismo para a nossa alma, porque o nosso coração, ele é como se fosse uma árvore, vamos pensar assim. Se nós somos igual a esse simbolismo, essa figura que nós usamos da boa árvore, se nós trabalhamos aqui o nosso íntimo, olhamos para o nosso interior e buscamos nutrir com coisas boas, com conversas boas, com bons livros, com livros edificantes, com coisas que nós assistimos na televisão, às vezes assistimos aqui na internet. Se nós buscamos nutrir com coisas positivas, nós estamos alimentando com tudo que é edificante a nossa árvore. Mas também chegar o momento que a gente vai olhar para o nosso interior e vamos ver que é necessário deixar algumas folhas secas saírem, ou seja, certos sentimentos. A gente vai precisar podar certos sentimentos, a gente vai precisar extirpá-los do nosso coração. Porque se a gente não extirpar esses sentimentos, certos pensamentos, certas condutas, a gente não consegue frutificar no bem. Então é necessário a gente extirpar o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, a cobiça, trabalhando o solo da nossa alma para que ele floresça, uma árvore que dê bons frutos. É possível que nós no futuro compartilhemos esses bons frutos conosco, com o nosso próximo e dessa forma cooperemos com a obra do nosso amado Pai. Mas, em contrapartida, se nós não trabalharmos, não aproveitarmos a nossa oportunidade da reencarnação para trabalhar os vícios morais que ainda habitam no nosso espírito, nós estaremos, ao invés de cultivar uma árvore que concede bons frutos, nós estaremos cultivando o espinheiro. E do espinheiro ninguém colhe frutos. Não é possível compartilhar frutos de um espinheiro. Ele apenas fere, ele apenas nos machuca. E dessa forma nós podemos trazer para a nossa vida. Quando nós nos mantemos no ócio espiritual, quando nós não queremos nos aperfeiçoar, não queremos olhar para as nossas imperfeições, ver realmente o que nós precisamos mudar, aprimorar, um passinho por vez, é devagar, a mudança, realmente a mudança que edifica na nossa alma, ela é devagar, ela é constante, mas é devagarzinho. Então, dessa forma, se a gente não aproveitar as oportunidades que nós temos e ficarmos nesse ócio, não querendo nos aperfeiçoar, nós estaremos sendo como os espinheiros e não estaremos produzindo nada para a obra do nosso Pai. E o Evangelho nos diz: não basta ter a aparência, nós temos que ter as virtudes dentro do nosso coração. Nós temos que buscar viver essas virtudes. E é buscando essas virtudes que nós florescemos bons frutos, que a nossa árvore ela concede
frutos para os nossos irmãos. Por isso, hoje e sempre, como aprendizes, como discípulos que estão com o coração aberto para seguir no caminho que Jesus nos convida, busquemos de todo o coração ter a boa vontade para servir no bem. Tenhamos a boa vontade de realmente olhar para o nosso interior, cuidar do campo da nossa alma. Nós precisamos cuidar do nosso íntimo, nós precisamos cuidar do nosso espírito, porque é nutrindo o que realmente habita no nosso coração que nós veremos os frutos que estamos concedendo. Então, o título da passagem de hoje, lá do Evangelho, é assim: se reconhece o cristão pelos frutos. Ou seja, se reconhece o cristão, se reconhece aquele que está disposto, que está se esforçando para modificar, que está se esforçando para seguir no caminho de Jesus, se reconhece ele pelos frutos que ele concede. E serão frutos que vão refletir o esforço que ele tem de seguir a Jesus, a boa vontade que ele tem de se transformar, o sacrifício que ele faz para se transformar, a coragem que ele tem para perseverar no caminho. Então vão ser frutos que vão refletir isso, não apenas frutos que vão refletir uma aparência bonita, mas frutos que vão refletir uma essência de trabalho, uma essência de sacrifício, uma essência de esforço, porque são frutos que concedem esperança, amor e fé. O fruto, a árvore, quando ela é só da aparência, na sua essência, ela não concede nenhum fruto que vai saciar a alma. Mas a árvore que, através do esforço, do sacrifício, busca lhe frutificar, ela vai conceder sim fé, amor e esperança. O fruto dela vai saciar a nossa alma. Então, busquemos sempre nutrir o campo da nossa alma. Busquemos olhar para o nosso interior, hoje e sempre, vendo as imperfeições que desejamos mudar, vendo o que Jesus nos convida para nos aperfeiçoar, entregando o nosso coração a Deus e tendo coragem de enfrentar o nosso interior, porque tem que ter muita coragem, boa disposição e energia sim para nos transformar, porque não é fácil. Não é fácil se modificar e não é fácil ver ainda os vícios morais que habitam dentro de nós, mas tendo boa vontade de trabalhar esse terreninho da nossa alma, que ainda está um terreninho árido, um terreninho seco, tendo boa vontade de trabalhar esse terreno, com certeza a gente vai florescer uma árvore linda que vai conceder bons frutos para toda a nossa jornada, porque lembremos, a gente sempre vai colher o que a gente planta. Então plantemos amor, plantemos esforço, plantemos trabalho no bem para que possamos colher serenidade, paz, fé e coragem. Bom, meus queridos amigos e amigas, encerremos a nossa reflexão desta quinta-feira. Fiquem todos com Jesus, encerremos com Jesus hoje e sempre, que possamos tecer o nosso dia com o amor do nosso divino amigo dentro do nosso coração, vivendo realmente, buscando olhar primeiramente para o nosso interior, para depois a gente olhar para o exterior. Foquemos primeiro no nosso íntimo, no campo da nossa alma, porque lembremos que Jesus nos diz: ninguém pode oferecer ao outro aquilo que ainda não tem em seu coração. Então, como que a gente vai oferecer o fruto do amor, da humildade, da caridade, se a gente não semeou esses frutos ainda dentro de nós? Então, busquemos hoje e sempre trabalhar as virtudes dentro da nossa alma, com muita humildade e com muita perseverança. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Muito obrigada pela paciência de nos ouvir e nos acompanhar. Fiquem em paz, nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão. Que assim seja.